Olá, criptomaníacos! Existe um ditado no mercado que diz: compre no boato, venda no fato. Mas e quando o boato é negativo? Será que não deveríamos inverter essa lógica? Ou seja, vender no boato e comprar no fato? Se a queda atual do mercado tem relação com o presidente americano Donald Trump soltando tarifas, ameaçando com tarifas outros países, o fato está próximo de acontecer. Dia 2 de abril acontece finalmente esse tarifaço global. E a partir daí podemos ver uma reversão de tendência para o mercado, que é o que eu vou explicar para você no vídeo de hoje. Claro, depois que você deixar o like, até porque finalmente batemos 400 mil inscritos no canal. Obrigado a todos vocês criptomaníacos aí. São 7 anos aqui tentando te convencer a trocar a shitcoin estatal, a desgraça do real, pelo Bitcoin. Nesse período, o Bitcoin multiplicou 100 vezes. Isso mesmo, 9.900% de valorização, enquanto o real perdeu metade do seu valor. O M2 acumulado nesse período é de 100%. Mesmo assim, a grande maioria ainda não se convenceu de que o ativo arriscado é o real e que o ativo conservador é o Bitcoin. Isso porque as pessoas ainda têm alta preferência temporal. Elas têm mais medo de volatilidade no curto prazo e ganhos exponenciais no longo prazo do que uma contínua desvalorização, mesmo que pequenininha, dia após dia, como acontece com o real, que já perdeu cerca de 90% do seu valor desde que foi criado em 1994. Para a grande maioria dos brasileiros, o Bitcoin, que subiu 9.900% desde que eu criei o canal, é muito arriscado. E o real, que perdeu mais de 90% do seu valor, é conservador. Mas se eu convenci alguns de vocês a trocarem real por Bitcoin, alguns de vocês, 400 mil inscritos aqui do canal, eu já dou a minha missão como concluída, uma missão de sucesso. É isso que me faz acordar e vir gravar vídeos para vocês, principalmente para que vocês passem esse tipo de informação para os seus filhos, né? Para que eles não passem pelos mesmos problemas que a gente teve, a dificuldade que a gente teve de conseguir enriquecer por usar uma moeda que perde valor, né? De forma que você não enxerga, porque lá no númerozinho do banco, a quantidade de reais está subindo, mas a inflação sobe mais rápido do que isso. Então você está cada dia mais pobre, mesmo com mais numerozinhos de reais dentro do banco. Se você entendeu isso e conseguir passar isso para as próximas gerações, eu já fico muito feliz. Que elas não acreditem nos parasitas, não acreditem no Estado como solucionador de problemas. O dinheiro não pode estar na mão de bandidos. Então hoje eu dou o like para vocês. Muito obrigado, criptomaníacos, por 400 mil inscritos e que venham muito mais a partir de hoje. Bom, e nessa comemoração, hoje tivemos o lançamento de um curso para todos vocês que são clientes do Nação Criptomaníacos, tá? Tá aqui, do zero ao DeFi, novo curso lançado hoje na plataforma dos nossos clientes, tá? Entre no mundo das finanças descentralizadas. Descubra como fazer staking, pools de liquidez e as melhores estratégias sobre como gerar rendimento com o patrimônio que você já possui. São mais de 6 horas de conteúdos em 13 aulas e entrando nessa semana você participa da live que teremos para clientes na quinta-feira. Então você que está na comunidade lá do Discord vai ter uma live na quinta-feira e você que tem interesse em assistir esse e todos os outros cursos da Criptomaníacos e também participar das lives, o link para o Nação Criptomaníaco está aqui embaixo na descrição. Esperamos vocês por lá. Pois bem, hoje também é o fechamento mensal, dia 31 de março, último dia do mês de março e último dia do primeiro trimestre, que historicamente deveria ter sido fantástico. Mas a realidade não está sendo assim. Como vocês podem ver na tela, estamos fechando aqui o primeiro trimestre de 2025 com uma queda de cerca de 12% no preço do Bitcoin, fechando um primeiro trimestre negativo. Depois de 3 anos, né? 2023 foi positivo, 2024 foi positivo, 2025 negativo. E para piorar, vocês vão ver que é a primeira vez que nós temos um primeiro trimestre negativo no ano pós-halving. 2024 foi o halving, 2025 pós-halving. Qual foi o anterior? Foi 2021. Como vocês podem ver aqui,
super positivo, né? 103% de alta. Voltando mais, foi o quê? 2017, também positivo, pouco positivo, né? Mas foi positivo aqui em mais de 11%, como estão vendo. E antes desse foi 2013, também muito positivo, 539%. Vocês percebem que a média do primeiro trimestre é 51% positivo, né? Incluindo aqui anos de bull market e de bear market, anos positivos e anos negativos, e nós estamos menos 12%. E aí, isso te gera medo, isso te faz pensar que não teve ciclo de alta, que esse ano que era para ser o mais forte acabou, porque o Bitcoin já acabou o ciclo de alta e está entrando em bear market. E talvez esse gráfico na tela consiga te mostrar que o problema não está dentro do Bitcoin, e sim um problema macroeconômico. Este gráfico aqui, ele mostra o quê? Incerteza econômica global. Ou seja, ele mede o temor global em relação à economia, em relação à política. Vocês vão ver que nós estamos aqui num topo, nesse momento, muito parecido com o que tivemos na pandemia lá em 2020, né? Os topinhos aqui se encontrando. Só que nós não estamos em meio a uma pandemia global que fechou todos os comércios, fechou todas as indústrias, proibiu as pessoas de circularem livremente, de fazer negócios, de trabalharem. Não, nós não estamos num nível tão extremo. Tudo que aconteceu foi uma troca de governo, esquerda para direita, claro. A mídia ajuda a criar um alarde, porque ela não gosta disso, ela vai chamar o novo governante de taxista e coisas do tipo, como vocês sabem aí, né? E a única coisa concreta mesmo que a gente teve, que gerou um pânico muito grande, foi a tal tarifa do Trump contra outros países que fazem isso contra os Estados Unidos. Então, países aplicam tarifas aos Estados Unidos não aplicava. E agora eles estão fazendo a famosa reciprocidade. Se você está colocando tarifa pra gente, vamos colocar tarifa em cima de vocês. E isso gerou um pânico geral, provocando esta situação, um atraso no ciclo de alta que estão vendo, né? O Bitcoin que vinha subindo aqui para romper essa região vermelha e entrar nesses picos verdes que temos em todos os ciclos de alta, que são aqueles picos de ganância, como vocês podem ver aqui em 2017, podem ver aqui em 2021, né? Nós nem tivemos, nós nem entramos nesses picos. Nós ficamos aqui na área vermelha, na fase ainda preliminar de um ciclo de alta, saindo de um bear market, né, de um ciclo de baixa, e entrando na fase preliminar de bull market, com esta queda recente sendo gerada por causa do Donald Trump. Sendo por coisas que ele realmente fez, como impor as tais tarifas, e por coisas que ele não fez, como simplesmente não ser de esquerda e por isso a mídia não gostar. Agora, tudo isso aconteceu com o boato, ou seja, a promessa de que lá na frente eu vou tarifar. E gerou essa queda. Quem tinha receio em relação a isso já vendeu, já saiu do mercado. E estamos próximos de observar o fato acontecer de forma concreta. A notícia ser publicada de que Trump fez. E se boatos comprados costumam ser vendidos na hora do fato, boatos vendidos não seriam comprados na hora do fato? E quando vai acontecer esse fato? Aí que tá. Tá na matéria para vocês, 2 de abril. Trump sinaliza que pode negociar tarifas, mas somente após 2 de abril. 2 de abril começam a se aplicar as tarifas globalmente. É o fato. E a matéria já fala para você que o Trump sinaliza que pode o quê? Negociar tarifas. Reverter essas tarifas. Reduzir essas tarifas. E aí, aquele boato que era negativo se transforma num fato positivo. Então o preço que caiu, ele tende a corrigir para cima. E olha a coincidência, pessoal. Tá na tela o famoso gráfico do Bitcoin, que é a linha laranja, em comparação ao M2 global, a liquidez global atrasada em 108 dias. As coisas continuam batendo, como vocês podem ver. E olha que curioso, pessoal. Onde é que foi o fundo do M2 considerando esse atraso? 6 de abril, ou seja, se o Bitcoin encontrasse o fundo em 6 de abril, ele bateria 100%, exatamente com o fundo do M2, que ele está seguindo, que ele está correlacionado até o momento. Como a gente viu, as tarifas ali serão aplicadas no dia 2 de abril, depois de amanhã, tá? A gente pode ter o quê?
uma queda no primeiro momento, um susto adicional, gerando essa quedinha final aqui, e depois a tendência é o quê? Essa força vendedora se esgotar. Porque esse boato já rola há quanto tempo? Quem estava com medo já vendeu. Os últimos vendem na hora que sai a notícia, que acontece o fato, e depois a tendência é de uma recuperação, principalmente se o Trump sinalizar ali com alguma negociação positiva, redução de tarifa, por exemplo. E aí voltaríamos a ter uma disparada que estaria correlacionado também com essa mega disparada que tivemos no M2, que, como eu falo para vocês, acontece entre final de abril e início de maio. Sendo assim, as coisas estão estranhamente conectadas, né? Graficamente e também com as notícias. E eu quero saber de você aí o que você acha. Você acha que o Trump vai continuar dessa forma extremamente agressiva em relação a outros países, ou teremos aí algumas negociações para tentar amenizar o tarifaço global? E as consequências disso? Serão positivas ou negativas para o Bitcoin e para as outras criptomoedas? Deixa aqui nos comentários. E para fechar esse vídeo, eu queria mostrar que estamos fechando aqui o gráfico mensal acima da média de 10 períodos, tá? Então, é a média de 10 meses, né? Essa linha vermelha. E, como vocês sabem, em ciclos de alta, a gente nunca rompe, a gente nunca fecha um mês abaixo dessa linha vermelha. Vocês podem ver isso, por exemplo, aqui no ciclo anterior, lá de 2020 e 2021, né? Depois que entrou aqui no ciclo de alta, o preço respeita a linha vermelha e neste ciclo a mesma coisa está acontecendo. Olha aqui o zoom para vocês, ó. Está acontecendo exatamente isso, né? Depois que entramos no ciclo de alta, o preço respeita, sempre encontra suporte na linha vermelha, na média de 10 do gráfico mensal, e agora não está sendo diferente. Testou ela e agora se encontra acima dela no fechamento do mês de março, no fechamento trimestral. Então, tudo certo com relação ao ciclo de alta, tá? Apesar de uma forte correção, como também é comum em ciclos de alta, o preço se mantém acima de indicadores relevantes. E assim como estou fazendo análise nesse gráfico dentro da Quantifury, use você também o aplicativo, o site da Quantifury, utilize essa plataforma para fazer negociações sem pagar taxa em criptomoedas, ações no Brasil, ações no exterior ou qualquer ativo ao redor do mundo. O link está na descrição ou no QR Code aqui embaixo. E te esperamos lá na comunidade do Discord para que você assista o novo curso de DeFi. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.